Obrigado, diga, Maria. Alguém da plateia gostaria de vir aqui falar alguma coisa? Todo mundo. Eu quero. Não, a gente falou que a ideia era essa. Né? A gente faz essa rodada, outras pessoas, depois a gente já responde e Yara, que já chegou dizendo que tinha um compromisso agora. Ela chegou negão. Vamos saudar o nosso vereador Marcelino. Pode ser aí, Mário, tem que ser aí. É aqui? Tem que ser aí. O microfone é por Deus, você sabe. Né? Para quê? Não, nós iremos ainda. Boa tarde, bom dia, aliás, ainda, né? Acompanhando que nós, negros, atravessamos navios enquanto escravos, que trabalhamos com fome nas mazelas, que a gente poderia aguentar mais um minutinho de fome para participar desse debate. Realmente vale a pena quando a gente vem para um espaço desse e escuta vocês, mulheres. Eu fico às vezes triste comigo, que eu não consigo participar de tudo. Mas um evento como esse, organizado para as mulheres negras, especial, e eu sei que lá fora tem muita gente boa nos representando, e cá embaixo a gente precisa estar atento para disseminar o que vocês estão traduzindo para essa sociedade, o quanto é perversa, o quanto é difícil esse relacionamento. Então, eu fico muito feliz quando o Magda me tira da secretaria e diz: você tem que ir. Infelizmente, aliás, tem que fazer uma meia-culpa, Magda, porque eu poderia ter colaborado mais com você. E acho que esses debates, ele não pode ser apenas institucional, do contra-cheque, como dizem lá fora. A gente tem que levar esse debate para a comunidade. Eu quero muito, professora, que a senhora vá para a faculdade que eu estou estudando hoje, fazendo direito, há muito curso. Você é doutor igual a você. E lá, agora no Novembro Negro, não houve uma linha. A faculdade não teve uma atividade que lembrasse, que passasse. Você da próxima vez. E, infelizmente, no nosso corre-corre, nas atribulações, no vem e vai, a gente acaba esquecendo de se fazer essas articulações, porque eu poderia ter forçado e colocado vocês lá dentro para estar falando para aquela faculdade o quanto é difícil um negro chegar no espaço daquele, e caro, que não é gratuito. A UNEB, em Camaçari, faz um trabalho muito melhor, que está lá. É uma universidade gratuita, mas é que se preocupa hoje em fazer um link da sociedade camaçariense com o espaço acadêmico. A FAMEC não faz isso. Então, há que a gente compreender que as lutas são muitas e são diversas. Eu só queria aproveitar e terminar, porque eu não vou me estender, porque eu tinha dito à Magda que eu vinha. A gente tem uma demanda na Secretaria de Educação que eu preciso atender, mas eu anotei um negocinho aqui que eu queria muito compartilhar. Primeiro, levar para casa tudo que eu aprendi aqui com vocês. Tudo. Muito obrigada, viu, Magda? Foi mais um momento de aprendizado importante para mim. Infelizmente, eu não tenho condição de participar de tudo, mas estou sempre atenta. Eu gostei quando a professora grifou uma série de preconceitos. Ela colocou 13, eu achei que ela foi um pouco econômica, mas achei super interessante. Os preconceitos geográficos, o linguístico, de classe, físico, de baixa escolaridade, do homossexual, da mulher solteira e do idoso. Esses eu achei muito interessante porque nós, e aí eu vou ter que concordar com Marinalva, com a Lindinalva, e aí a Lindinalva parece um pouquinho comigo. Quando ela pega o microfone, sai de baixo porque ela não é forte só na questão que ela diz que é física, não. É forte também na personalidade e diz assim: eu vou com a discussão, eu vou para o espaço do debate, mas se me chamar para porrada eu também vou. E aí ela se arma mesmo para dizer assim: eu vou nesse pique.
E aí eu digo que esses preconceitos listados aqui, eu cansei de ouvir de uma outra forma muito bem clara, né? Geográfico, isso aí são palavras que a gente escuta hoje que são, vamos chamar de eufemismo para traduzir o que é ser baiano, analfabeto, pobre, analfabeto, pobre, puta, viado, né? E velho, hoje como mulher velha. Então, assim, essas são palavras aqui que são assim, eufemismo para tudo isso que a gente escuta no dia a dia. É desse jeito que a gente escuta nos espaços, nos bares, nas escolas, em todos os lugares que nós frequentamos. Então, eu quero aproveitar esse grande momento e me solidarizar com a Marcha das Mulheres Negras. Eu quero colaborar e quero, junto com vocês, reivindicar e aproveitar a presença do vereador Marcelino, grande parceiro, para a gente estar trabalhando na Secretaria de Educação do município de Camaçari. Secretaria de Política para as Mulheres tem que garantir a ida das mulheres negras. A ida das mulheres e a luta da gente dentro da Secretaria de Educação para a gente estar disseminando essa ideia e defendendo e convidar a Magda a conte comigo como parceira para a gente estar nessa marcha. Eu quero estar junto com vocês, viu? Muito obrigado, Margarida, e a todos. E eu posso ir. Rose Braga. Boa tarde. Eu queria muito ter estado aqui mais cedo para ouvir tanto conhecimento, né, sobre a mulher negra, mas infelizmente eu estou resolvendo as coisas da Parada Cultural da Consciência Negra. Queria convidar todos ainda que não conhecem o evento para amanhã, 29 de novembro, 29h30, é a terceira Parada Cultural da Consciência Negra aqui em Camaçari. É a finalização do Novembro Negro em Camaçari, é o nosso evento lá, num bairro de periferia, Burissatuba, onde ainda precisa muito de políticas públicas e a mulher negra lá, infelizmente, ainda passa por muita dificuldade. Então eu queria convidar todos, é amanhã, a partir das 9 da manhã, vamos ter vários palestrantes lá falando sobre doenças do povo negro, sobre... já estou com a mente já assim, rodando. Sobre trânsito, meio ambiente, coleta seletiva, sobre doença falciforme, sobre o Novembro Azul, várias palestras, vamos ter verificação de pressão arterial e glicemia, são várias atividades. À tarde vai ter as manifestações culturais, né, que a gente também adora, né, que o povo negro gosta de sambar, de capoeira, maculelê, e à noite vai ter um desfile de moda com trajes africanos, com a palavra que o vereador Marcelino, que vai estar lá sentadinho escolhendo nossas negras. E depois vai ter shows, né, com a Edvox, um monte de banda lá. Queria convidar todos, no domingo de manhã, que é dia 30, vai ter um aulão itinerante, lá no meio da rua, lá, para a gente estar incentivando a prática de esporte, atividade física e a vida saudável da mulher negra, do povo negro, do velho negro. Não tem idade, não. Todo mundo tem que cuidar da saúde, não é verdade? Então, todo mundo está convidado, quem puder aparecer lá. Eu queria agradecer a oportunidade, viu, Negra? Você, parabéns pelo seminário penetrativo. Um abraço para você. Lúcia Vasconcelos. Muito bem. Gente, o novembro sempre foi negro e será negro. Apesar de ter novembro azul, cor-de-rosa, mas o novembro é negro, tá? E celebremos. Vilma falou de algumas questões das mulheres. E nós temos um projeto lá em Cachoeira, que é o primeiro projeto inusitado voltado para mulheres negras e mulheres negras da Feira Livre de Cachoeira. Qual foi a nossa ideia? Trabalhar as mulheres negras da Feira de Cachoeira, fazendo um trabalho terapêutico durante um ano. Infelizmente, porque o projeto só tem esse tempo, que é um ano. Porque as mulheres da feira
Porque normalmente quando nós vamos à feira, tem sempre uma senhora que levanta de madrugada e que está lá muito cansada e que nunca é escutada por ninguém. Então o negro, hoje, apesar de homeopaticamente, ele vai ter um tratamento voltado para essa questão emocional, enfim, da questão do negro, da questão da violência. E aí nós vamos começar esse projeto, já começamos, estamos na fase de pesquisa e já fizemos a pesquisa toda e a partir de dezembro nós já vamos começar o processo terapêutico. E a Fundação de Cachoeira vai ser a Paulo Dias Adorno, a primeira fundação voltada para um atendimento terapêutico para mulheres negras e para as mulheres do entorno do Rio Caquinde e para as mulheres de terreiro. Era apenas isso que eu queria dizer a vocês, e a luta continua. Quando você falou que em 2015 a Secretaria terá recursos e quem sabe para a continuidade desse projeto, que é o meu sonho, é ter um espaço em Salvador voltado para atendimento de mulheres negras, onde os filhos foram violentados e essas pessoas precisam de um atendimento terapêutico, de um acolhimento qualitativo, entendeu? E se vocês puderem me fazer realizar esse sonho, será também um sonho nosso. Maravilha. Pronto, fechamos. Ricardo da UPAN. Bom dia a todas e todos, né? Todas as pessoas e todos que estão presentes. Bom, primeiro eu vou fazer o que eu aprendi hoje. Vou exercitar. Agradecer Vilma Reis, Dona Giovanni, que eu não sei qual é o sobrenome, Fernandes, Lindinal de Paula, Dona Margarida Galvão, né? Alves e Dona Janaquina Lacerda. E todas as outras que eu não sei o sobrenome, mas que com certeza tem Silva, tem Santos, tem tudo que tiver. De fato, concordo e só tenho a agradecer. Hoje eu vim aqui para aprender. Eu só vim aqui para aprender. Aceitei o convite ilustre da nossa amiga Magna e não fiz nada mais do que aprender. Nada mais do que isso. Ninguém pode falar pelas nossas próprias experiências. E aqui estão as pessoas que mais podem falar pelas suas próprias experiências. Pessoas que viveram de fato toda essa realidade. Pessoas que vivem de fato essa realidade. Não existe meio termo para essa questão e eu concordo plenamente. Eu sou, assim, um entusiasta gigantesco, mas eu não posso ser só um entusiasta, eu tenho que ser também um combatente, eu tenho que ser um grande guerreiro, mas eu preciso dessa experiência, dessas pessoas falando ao meu ouvido, falando para todos escutarem, porque é de experiência que nós vivemos. É assim que o nosso povo, ao longo de 500 anos, vem trazendo história, vem trazendo e modificando as realidades do que nós vivemos. Eu só gostaria mesmo de agradecer a todos que vieram, dizer que é uma pena muitos outros que não puderam vir para aprender com todas essas mulheres que estão aqui hoje, né, com toda essa experiência. E eu costumo dizer o seguinte: se tem 20 anos de escola para um, 30 de escola para outro, 50, nós temos nessa brincadeira pelo menos 400 anos de experiência sentado nessa mesa. E eu só gostaria de agradecer. Muito obrigado mesmo de coração. Liliane Góes. Então, falando sobre as apresentações e as falas, né, das debatedoras, assim, é sempre muito instigante, né? Teve vários slides ali que Vilma apresentou, que eu fiquei assim, volta e tal, porque são temas que, de fato, para a gente que se encontra enquanto estudante, ou então que integra hoje os espaços de gestão, seja municipal, estadual ou ainda federal, é totalmente relevante, como a gente tinha discutido antes, as perspectivas hoje
de elaboração das políticas públicas, da maneira que elas hoje são fomentadas, ocorre justamente, deságua e hoje acarreta tudo isso que Lindy traz na fala dela, né? Que é a ineficiência, de fato, no Estado, enquanto atender as demandas da população. E quando a gente fala dessa ineficiência do Estado, enquanto atender a demanda da população, e entendendo que somos nós, as mulheres negras, que estão subjugadas e nesse espaço de invisibilidade, logo, somos nós as não atendidas por essas políticas públicas mal elaboradas, porque elas não consideram as especificidades das mulheres negras quando estão sendo pensadas, né? Eu não vou fazer todas as perguntas as quais eu anotei, porque eu espero que vamos ter outros momentos tão ricos como esse. Mas eu quero perguntar, e é uma reflexão de uma frase que eu vi no slide de Vilma, que seria a máquina de moer gente. Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre, vamos dizer, até essa perspectiva, né? Porque eu identifico hoje quem são essas máquinas de moer gente. Para Lindy, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão desse entendimento equivocado, onde as pessoas falam da questão da minoria, mas que não entende que quando nós temos 50, 100 mulheres dentro de um local e que são negras, mas elas ali não têm nenhum empoderamento nem altivez, é a mesma questão de não estar. Você fala muito na questão, não sou jarro para participar da mesa e não ter fala, não ter voz, não ter nada. E eu acho isso fantástico, porque, infelizmente, principalmente nos espaços onde a gente, no cotidiano, vivencia, as pessoas entendem que colocar uma mulher na mesa já está dando a representação e a legitimidade que a gente merece. Isso é totalmente equivocado. Eu quero que você fale um pouco mais sobre isso. E, professora Margarida, achei fantástica a sua fala. Eu quero pegar o seu material, se for possível, para estudar um pouco mais, porque você traz uma questão, para mim hoje, totalmente invisibilizada por todas as camadas, principalmente porque é algo que é um espaço de muito poder, de muito dinheiro, que é essa questão da imagem da mulher negra na mídia, e dessa forma a qual ela hoje nos coloca, e algumas até entendem que estão sendo valorizadas, mesmo dessa forma equivocada que hoje é uma das máquinas de moer gente, e uma das máquinas de moer gente, eu entendo que uma das máquinas de moer a mulher negra é essa mídia perversa. Então, se possível, eu quero que você fale um pouco mais sobre essa perspectiva da imagem da mulher negra hoje na mídia. Então, são essas 3 perguntas. Deixa eu ver se ainda fechando. A gente está aflita, que eu tenho que voltar para Salvador. Nós saímos às 7h30 da manhã, chegamos aqui direitinho. Então, aula 1h30, história da água. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas. Antes de mais nada, eu até achei curiosa a conversa sua, me perdoe, não me lembro seu nome, Ricardo, porque eu também estou aqui para agradecer. Lindy Nalva me conhece, sabe que isso vem do coração. Quando eu era pequena, eu era considerada diferente. Eu estudava em escola particular, escola de brancos, mas eu era gordinha, tinha o cabelo crespo e eu era o patinho feio da escola. E na época eu cheguei a usar alisante para fazer parte da turma. Hoje eu acho um absurdo, porque hoje eu me acho linda, maravilhosa. Entendeu? Enfim, com 17 anos eu estava na rua e me disseram assim, como eu não sabia no que trabalhar, aí me disseram assim, olha, para você sobreviver você tem que ser prostituta. Eu falei, pô, mas eu não quero. Não é isso que eu quero. Até conheci, tive amigas prostitutas. E talvez até deva a elas um bocado da minha gata, da minha luta, porque elas me ensinaram muito.
E aí eu resolvi que eu tinha que trabalhar. E eu fui trabalhar, trabalhei, fiz bico com turismo, bico não sei de quê, bico não sei de que lá, enfim, mudei de cidade, aluguei uma casinha no bairro da periferia, montei, coloquei, fechei uma garagem, botei beliche, aluguei vagas, enfim. E aí foi. Aí conheci uma pessoa, acabei tendo um relacionamento de 21 anos, eu estou resumindo porque a história é muito comprida. E essa pessoa era viciada em jogo de baralho. Gente maravilhosa, mas com defeito imenso. E aí eu tive que levar a família nas costas e continuei trabalhando, trabalhando e trabalhando, e tenho orgulho de dizer que tive 3 filhos lindos, saudáveis, e com 16 anos os 3 terminaram o 2º grau. Eu fiz 3 vestibular, passei nos 3, mas infelizmente não pude cursar uma faculdade, porque eu tinha como meta a educação dos meus filhos. Depois de grande, você mexeu com o meu coração hoje. Eu perdi um dos meus filhos, o mais novo. Eu não estou aqui dizendo que ele era bom ou que ele era mau, nem se ele estava em boas companhias, em más companhias, não estou aqui para julgar nada disso, para entrar nesse mérito, mas enfim. O país não tem pena de morte. Quando teve um tiroteio onde ele estava, ele levou um tiro e foi socorrido por um tenente da polícia militar. Meu filho era considerado pardo, se é que pardo existe. Ele era considerado pardo. E ele foi socorrido por esse tenente. E quando entrou no hospital, ele tinha um tiro na nuca. Quando eu fiquei sabendo da morte do meu filho, que foi um dia depois, a primeira coisa que me veio na minha cabeça era correr para o hospital, porque se ainda estivesse vivo, eu ia fazer o possível, né, dentro do que eu pudesse. Quando cheguei no hospital, não tinha nada, não tinha ocorrência. A ocorrência dizia, um rapaz de aproximadamente 22 anos, negro, com umas roupas que não tinha nada a ver, mas não tinha nada a ver comigo, com meu filho. De lá fui para a delegacia, isso aconteceu em Periperi. Fui para a delegacia, na época o delegado era o doutor, que hoje é deputado Damasceno. Enfim, né? Bom, aí quando eu cheguei lá, que eu fui perguntar pela ocorrência, né? Aí um dos policiais lá falou para o delegado assim, está aí uma mulher branca, bem vestida, mas me parece que é sobre o fato daquele crime de ontem, não sei o que, um papo assim. Eu estava com meu outro filho, aí entrei para falar com o delegado, a senhora é mãe de das pessoas? Eu falei, eu não sei do que o senhor está falando, mas eu estou procurando meu filho, assim. E aí ele falou, porque nós, quando acontece esse tipo de coisa, nós consideramos todos aqueles envolvidos bichos. Nós, eles, policiais, né? Pensávamos que era mais um bicho. A senhora quer fazer um depoimento? Eu falei, não quero fazer nada. Não quero falar nada. Porque eu tinha mais filhos, neto, eu não sabia onde eu estava e onde eu estava mexendo. Eu fui obrigada a me calar. Como eu não encontrei nada no hospital nem na delegacia, eu fui para onde? IML. Cheguei lá, passavam uns filminhos com os cadáveres. Entre esses cadáveres não estava meu filho. Só que quando eu entrei no IML, eu passei pela secretaria e me deram alguns números de corpos considerados indigentes, né? Que não tinham documentos, papapá. E eu olhava aqueles números e faltava um número. E aí eu falava para o cidadão, mas senhor, e o tal número? Que número, não sei o quê, papapá, e me desconcertava. E aí eu tive que brigar por causa daquele número. Aí esse senhor virou para mim e falou assim, escuta, a senhora está procurando por quê? Eu falei, pelo meu filho. Tem um branco lá. Eu falei, tem um branco? E por que não está aqui? Não me respondeu. Aí eu tive que descer, ir lá no tal da geladeira. Se ninguém passou por isso, prepare-se. Porque eu passei 2 vezes.
Acho que quem passou por isso passou por qualquer coisa. Mas enfim. Aí tive que descer, estava junto com o vizinho entrou, chegou e falou, não sei, linda, se você vai ter que entrar. Aí entrei eu com meu filho mais velho. E aí tem uma série de gavetas, aqui, outras aqui, e aqui embaixo abre-se umas portas, onde literalmente são corpos em cima de corpos que caem. E aí entre eles, ele puxou um treco lá. E aí meu filho falou, mãe, encontramos. E eu na hora falei, não é possível, não é verdade, encontramos. Mas enfim, essa história eu contei porque... Onde é que eu estou classificada? Eu sou branca? Eu sou negra? O que eu sou? Mas enfim, eu quero agradecer vocês e dizer a vocês três o seguinte, vocês me representam. Muito obrigada. Eu quero agradecer o fato de estar aqui, agradecer as histórias. Gostaria de começar pela última intervenção, que tem que ter muita coragem, Linda, para vir aqui fazer essa fala. Durante meu trabalho de graduação, eu fui atrás dos mortos da Operação Beirut. Eu fui conversar com as mães que tiveram seus filhos covardemente assassinados. Eu fiquei sozinha. Isso foi há quase 20 anos atrás. Eu fui sozinha para o Instituto Médico Legal e eu li mais de 100 laudos de exame cadavérico. Então, porque é nosso compromisso na universidade, isso que é a coisa importante da gente dizer aqui, nosso compromisso na universidade não é a gente ter título, sabe? Como nos espaços que nós ocupamos, a nossa tarefa não é ter o cargo. É muito duro para a gente estar nos espaços que nós estamos. Então, a nossa tarefa na universidade é expor a fratura. A nossa tarefa, enquanto pesquisadoras, professoras, não é a gente ostentar o título de graduada, de mestre, ou de doutora, ou de pós-doutora. Mas é a gente usar a força desse título para fazer com que outras mulheres possam falar. E muitas mulheres estão sendo desacreditadas. O eixo do meu trabalho tem a ver com fortalecer essas vozes dessas mulheres que estão sendo desacreditadas. E a primeira coisa que os assassinos fazem com as mães das vítimas é desacreditar suas vozes, seu caráter, a história de vida, usurpar a trajetória daquela família inteira. Porque não é só o menino que é enterrado. O cemitério de Periperi, recentemente eu fui lá, as covas, quase todas as covas, todo mundo morreu depois da data que eu enrolei meu cabelo. As pessoas que nasceram depois da data que eu enrolei meu cabelo. Muitas das pessoas. O meu cabelo tem cerca de 23 anos, né, que eu enrolei. Muitas das vítimas nos cemitérios menores, fora, porque as famílias, principais famílias que estão morrendo, não vão para os grandes cemitérios, mas para os cemitérios que estão nas cidades. Só um detalhe que eu esqueci. Meu filho tinha 17 anos e sempre andou com todos os documentos e na época estava fazendo vestibular para educação física. E quando eu estive na ML, não tinha encontrado nenhum documento dele. Os documentos sumiram. Eu conheci uma Rosa, que era responsável pelo estudo de identificação. Uma semana após, ela me ligou: Linda, você está bem? Eu falei: dentro do possível. Os documentos dos seus filhos estão todos aqui. Eu falei: que não tinha documento. Essa é uma das máquinas de moer gente, viu? É isso que eu ia... Exatamente. É uma das máquinas de moer gente. Os documentos estavam E como dirigente do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, por isso, nós conduzimos uma denúncia
depois das 223 mortes da última greve. Toda categoria tem direito de fazer greve, mas não de estabelecer o terror, mas não de transformar os nossos corpos em moeda de troca num processo de negociação de uma greve. E em 48 horas, 104 pessoas foram assassinadas em Salvador durante o período da greve. 46 em Feira de Santana e as outras espalhadas nas chamadas cidades polo da Bahia. É muito caro ser as mulheres que nós somos, mas não teria nenhum sentido a gente estar no mundo se nós não fôssemos as mulheres que nós somos, né? Não é fácil fazer os debates que a gente está fazendo. Quando eu chego nesses espaços, eu sempre digo, olha, é aquilo que Giovanni, professora Giovanni Fernandes, colocou ali na tela com a fala de Carolina, né? Quando ela dizia, porque eu acho que sempre é importante, principalmente para os políticos, né? Porque eu abri essa mesa aqui elogiando Bira Coroa, dizendo que sem o mandato dele, sem o trabalho de Lindinalva, de Cosme, teria sido muito difícil para a gente ter esse estatuto e no próximo ano a CEPROME ter 61 milhões. Mas é com essa consciência política que a gente responde. Na fala de Carolina, Giovanni, é verdade. Os políticos sabem que eu sou poeta e que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo oprimido. Essa é a nossa extensão de ser poeta. E com isso, eu quero dizer para a Lúcia que eu espero que vocês demandem da CEPROME, da Secretaria de Política para a Igualdade, mas também da Secretaria de Educação, da de Saúde, para fazer esse projeto em Cachoeira, que estamos falando de cidades e de locais que muitas vezes toda a economia, a terra, o mercado, o comércio, todo pertence a uma ou poucas famílias. E nós sabemos, a gente que veio do Recôncavo sabe o que é opressão racial. Na minha rua, na Rua da Barriquinha, no Pasto da Serra, em Nazaré dos Farinha, onde eu cresci, eu fui a única que a minha avó enfrentou todas as práticas perversas do racismo e conseguiu me botar na universidade. Então, eu sei, a gente sabe do que a gente está falando. E não estamos falando de racismo como algo camuflado. Para nós, o racismo não é camuflado. Nunca foi. Para nós, o racismo é explícito, é violento, é dilacerante. Não tem nada de camuflado para nós. E por isso, nós sempre mandamos essa mensagem para quem se propõe a fazer a representação política. Não brinque com os nossos sonhos. Não brigue com o nosso sonho de ser livre. As mulheres que estão aqui nessa mesa são mulheres livres. E muitas de nós, as mulheres que estão aqui nessa plateia, porque para aguentar um debate como esse, você tem que ser livre. Você não aguenta ficar numa sala dessa com as questões que a gente está debatendo, só se você for muito sangue frio. Porque aqui a gente está falando, ninguém vai esquecer que participou disso aqui, Magda. Ninguém vai esquecer que veio numa mesa no final de novembro de 2014. É impossível as pessoas cruzarem com a gente e esquecer. Essa é a nossa missão. O trabalho que a gente faz é esse. Não é possível esquecer dessa conversa. Portanto, essa é a minha forma de responder também para Liliane. A máquina de moer gente tem a ver com isso. O meu trabalho é para ampliar as vozes dessas mulheres que tiveram seus filhos assassinados, torturados, desaparecidos. O trabalho que a gente está fazendo na rede de combate ao racismo e intolerância religiosa é para fazer com que o acesso ao sistema de justiça aconteça de forma equitativa. E, mais uma vez, aqui a gente reitera, a gente sabe a dificuldade que é fazer o trabalho parlamentar, Bira, mas a gente precisa muito de você lá na rede, como representante que é da rede. Hoje, 15 horas, é a inauguração da nossa biblioteca, a partir das 15 horas, lá na Carlos Gomes.
Mas tem as reuniões ordinárias da rede, a gente precisa muito que a assessoria cole nesse processo, porque nossos aliados não são muitos, né? E essa rede é a nossa chance, Liliane, agora, a nossa chance, linda, de fazer com que a coisa ande, a nossa chance, Lúcia, de institucionalmente, é a primeira vez que 12 poderes de justiça estão dizendo, é a primeira vez que a gente conversa. Foi a rede que botou a gente para conversar, a gente nunca conseguia conversar. Sabe, juiz, desembargador, chefe do Ministério Público, a gente está botando na roda para conversar. Chefe da Defensoria Pública, a gente está botando na roda para conversar. Não abram mão desse espaço da rede. Essa é uma vitória da CEPROME, e a CEPROME tem que significar uma vitória nossa. Tá? A gente não pode ter recurso. Bira, incansavelmente, na Assembleia Legislativa, ele fez algumas audiências públicas que eu não acreditava na coragem de vocês. Hoje a Bahia está numa situação complicada, Marcelino, porque a gente vai ter um congresso sem Luiz Alberto. E a gente vai ter uma Assembleia mais pobre, Bira, porque não foi somente pelas votações que as candidaturas negras tiveram, mas a ausência de uma mulher negra com a qualidade de Olívia Santana naquele parlamento é ruim para nós. É ruim para nós, né? Não quero discutir se eu tenho divergência com A ou com B. A gente tem que aprender a votar na gente mesmo, né? E quando a gente estiver lá, a gente não pode fazer os jogos. Não pode, porque o jogo custa. Então, eu quero muito agradecer as companheiras, a coragem de vocês virem aqui partilhar. Eu acho que a violência linda que você traz na fala do gestor da segurança, que disse que eram os bichos, claro que eu espero que ela apareça lá no meu texto, mas eu quero vir por aqui e a gente conversar mais. E eu quero agradecer as companheiras. Não sei quem vai voltar para Salvador, mas eu quero agradecer muito a você pela coragem de propor uma mesa como essa. Não é fácil fazer isso, viu? Desculpem se eu não respondi a todas, mas a pretensão nem é essa. Mas foi mais importante, Ricardo, é circular essa roda mesmo. Muito obrigada pelos aprendizados, pela coragem de vocês. Para mim, né? Representatividade, né? A gente escuta muito no discurso, né? E quando se cria alguns órgãos, né? Órgãos, comissões, e você usa o discurso que está criando aquele setor para as minorias, né? E aí é a comissão de direitos humanos que vai pautar a questão de mulheres, negros, LGBT, são essas, né, principalmente esses setores da sociedade que é visto como minoria. O que nós estamos sinalizando é que essa minoria não é minoria quantitativa. Se nós, principalmente, se for falar da população negra, né, que hoje é mais de 52% no Brasil, então nós não somos minoria entre pardos, negros, pretos e pardos. Se você vem para o estado da Bahia, se você vem para Salvador, nós somos totalidade. E nesse volume da população se encontram as mulheres negras. Então, quando você está pensando em políticas para a minoria, você não pode pensar, e aí eu sinto muito se o gestor ou a gestora senta em uma cadeira com essa visão, que vai fazer política enquanto quantitativo. A gente está falando de representações. Representações. As mulheres negras, os negros, a comunidade LGBT, os indígenas, são minorias nas representações. A política tem que ser para equiparar essas representações. É disso que nós temos que pensar. Então eu tenho que promover essa equidade. Eu tenho que equiparar. Eu tenho que dar visibilidade a todas as questões que são inerentes a esse setor da sociedade que não são minoria. Que não são minoria. Então, é esse contraponto que está falando. Minoria na representatividade. E aí por quê? Porque é o fato. E aí a gente tem isso.
né, principalmente nós mulheres negras, a gente vai circular em uma máquina hoje que é muito pulsante, que é a rede social. Por mais que eu não tenha controle, né, os jovens hoje têm um controle que nós não temos, mas nós criamos um jargão que é muito interessante, que é: você me representa e você não me representa. Então você cria os organismos e você coloca normalmente nesses setores, coordenação do departamento, mulheres, homens, mas que não tem uma apropriação, não tem uma preocupação nessa visão enquanto minoria. E não tem compromisso. Então assim, é fácil a gente perceber que hoje a política, pensar em política para as mulheres é pensar em política, combater a violência, e a violência física se resume, política para as mulheres se resume na violência contra a mulher, e não é isso. Nós estamos falando em sobreviver, as mulheres negras estão falando em viver. Nós queremos discutir a economia passa pelas mulheres negras. Nós queremos discutir poder, nós queremos discutir habitação, nós queremos discutir gestão, porque nós somos gestora, com outro olhar, Então, pensar em política é dessa maneira. E aí, linda, sinto muito quando as pessoas ainda, os nossos gestores, as nossas gestoras, não têm essa compreensão. E pensa na política como setor. Então, nós, movimento, nós brigamos pela criação das secretarias de promoção da igualdade, que vocês criam, que não era isso. Hoje nós achamos importante, mas o movimento não queria um espaço setorizado. Porque é isso que acontece, tá? Todas as demandas do povo preto, aqui de Camaçari, vai para uma coordenação que não tem recurso. E aí, a educação não faz o seu dever de casa, a saúde não faz o dever de casa, estrutura não faz o seu dever de casa, porque acha que de preto que tem que resolver o preto, cara. Que nós estamos dizendo que todas as secretarias, desenvolvimento, assistência social, todas tem que ter um compromisso com essa minoria que eu estou falando na questão da representatividade. Todos os gestores. Porque é dessa maneira que a gente vai começar a pensar em promover a igualdade. Que primeiro, para promover política, nós precisamos de dinheiro. Precisamos de recurso. E as secretarias que têm recursos, os seus gestores não têm o compromisso. Que gestores? Então, aí a gente continua, né, fazendo e trazendo discussões como essa, onde a gente está pautando questão de segurança, questão sabe, do bem viver, que sobreviver nós não queremos mais. Nós estamos sobrevivendo nessa terra há mais de 500 anos, nós não queremos mais sobreviver, nós queremos bem viver. E bem viver significa que nós temos que ter educação, saúde, habitação, moradia digna, com toda a infraestrutura. E isso tem que perpassar por todos os gestores e gestoras. E pensar que representatividade e minoria, essa coisa de minoria na representatividade. Porque a população negra é maioria em todos os setores, em todos os lugares. Né? E assim, aproveito e já faço as considerações finais. Agradeço a Negra Mac, né? Agradeço a companheira, a gente veio conversando pra caramba dentro do carro. Aí ela deixa esse debate pra lá, vem pra cá. Mas a gente veio conversando dentro do carro e nós compreendemos o que é um pensamento. Não podemos, toda hegemonia é burra, não podemos ter, é verdade. Mas até do lugar onde ela está e do lugar onde eu estou. Eu falo, a minha fala é a partir do lugar de onde eu historicamente estou e estarei enquanto mulher negra. E compreendo a fala de uma mulher não negra do lugar que ela está e sempre estará nessa sociedade. Compreendo? Esse é o meu papel também. E agradecer as meninas e os meninos que estão aqui, né, desde mais cedo. Muito obrigado. E que a gente se encontre outras vezes. E que venha para a Marcha de Mulheres Negras. A rede já tirou agora, só um informe. Nós fizemos o último encontro em Serrinha. Estamos em marcha pelo Estado. Há um mês atrás estávamos em Arembé, no final de semana maravilhoso, organizado pelas mulheres negras. Esse mês fizemos em Serrinha. Vai ter o Jantar das Pretas. Em janeiro nós vamos estar na Lavagem do Bonfim com 2.000 mulheres negras para dizer tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Estamos trazendo as companheiras do interior, como nós trouxemos, e nós contamos historicamente com parceiros,
né? E é bom a gente dizer que aqui em Camaçari nós temos, Marcelino, você como parceiro, seu mandato enquanto parceiro, né, da questão, principalmente compreender o que é ser a questão da mulher negra. E no estado da Bahia, nós temos como parceiro Pira, que aí eu não sou suspeita, porque quem me conhece sabe que eu não estaria aqui fazendo apologia se não fosse verdade. A construção, até porque todas as discussões sobre a mulher negra que perpassou pelaquela casa com relação à audiência e sessão, perpassou pelo mandato de um homem negro por ter essa compreensão. Apesar de termos uma comissão de direito e defesa da mulher, as discussões das mulheres negras perpassou por uma outra comissão coordenada por homem. É disso que eu estou falando, de representação. Não preciso nem dizer mais nada. Obrigado. Deixa eu só um aviso. Quando a gente sofrer agora, gente, for discriminado no Sistema Único, a gente liga para 136 e denuncia. Denúncia contra o racismo institucional. A ouvidoria do SUS, 136. A gente tem que mesmo, não é bobagem não. Cada vez que o racismo, a discriminação manifesta, a gente tem que denunciar mesmo. Antes de eu falar de professora Margarida, porque a mesa já está fazendo as considerações finais, eu gostaria de convidar o vereador Marcelino para que viesse fazer a sua saudação em breve, o deputado Pira Coroa. Por favor. Vai ser, não sabia mesmo parabenizar aqui as mulheres, a Magra, aqui por esse trabalho. E não só o trabalho não, pelo debate que a gente coloca. Infelizmente a gente não tinha sessão, eu estava às 9 horas da manhã aqui, só para inventar uma sessão de última hora, de ficar na sessão até mais tarde. E dizer do nosso compromisso, que aqui quem nos conhece sabe do nosso compromisso. Agora, eu acho que a gente precisa, aqui em Camaçari, em um novo momento, depois de 10 anos de governo do PT no município de Camaçari, nós temos que rediscutir algumas questões. Nós temos que refazer um novo pacto político com o povo de Camaçari, a partir de um outro olhar. O que tinha que ser dado do ponto de vista da concepção de gestão já foi dado já, na minha opinião. Agora, o novo modelo que discute transporte, educação, saúde, para esse próximo passo, passa por redebater essa questão e se reconhecer. Nosso município é um município de maioria negra, mas o comportamento econômico, o comportamento de gestão, o comportamento social não diz isso. Quero dizer aqui isso que talvez Pira possa ser melhor que eu estou vivendo agora uma disputa interna na casa, que o pior problema do debate da disputa não é se eu tenho competência de ser presidente da Câmara, é porque eu sou negro, sou ligado ao setor da sociedade. Então, a gente venceu esse debate, já está vencido esse debate já, mas isso passa porque eu acho que tanto o Ademar como o Caetano deu a sua contribuição política, mas se a gente não fazer um novo pacto com a gente mesmo, para rever essas questões, a gente vai fechar a gestão do PT no município de Camaçari, devendo ao povo de Camaçari coisas que não ter conseguido avançar nesse processo. Durante o Novembro Negro, a gente faz muita atividade no município, importante, mas não conseguimos jogar com a sociedade como um todo, muitas vezes. Então, eu queria insistir nisso. Acho que o nosso mandato tem contribuição a dar muito mais que poderia ser. Nós somos um vereador eleito com a maioria das mulheres apoiando nosso mandato. Você for todas as campanhas que percebe lá, que elas estão. Eu coloquei as placas aqui nas ruas, se vocês viram aqui quem passou o Rio, a grande maioria são mulheres negras. A grande maioria são mulheres negras que estão nas placas aqui. Mas só não resolve essa questão, porque hoje ainda temos aqui Minha Casa Minha Vida, que se tem lugares que são um grupo de mulheres que assumem sua casa, que não tem emprego, que às vezes não tem transporte, não tem lá o colégio ainda naquela comunidade. E nos grandes debates de Minha Casa Minha Vida tem sempre assim. Sempre nessa hora. Então, nosso mandato tem essa contribuição daqui, a vontade de ajudar mais. Agora, é preciso saber que, assim, eu não vou mentir aqui para vocês, a gente tem uma disputa do todo, da cidade toda, muitas vezes. O debate não é puxado dessa questão. Então, eu queria parabenizar, colocar a disposição disso, mas acho que já foi no pacto político. Eu não estou mais convencido, mas eu quero dizer aqui, enquanto cidadão, de que nem o PT, nem o DEM, nem o PSDB consegue ter essa luta nossa. Nós vamos fazer esse debate da gente para a gente mesmo, com outro olhar. Negra Magna saiu, eu vou assumir aqui 2 minutinhos a coordenação. Ela voltou? Nossa, vou passar a palavra para o deputado Pira Coroa. Eu quero saudar toda a mesa, saudando a todas, também a todos. Primeiro, parabenizar
Parabenizar por estar fazendo um fórum como esse na nossa cidade, e eu tenho convicção de que está sendo feito em vários municípios do estado. Eu vejo Santa Marta presente, como sempre, não é? Isso mostra para a gente um momento diferenciado, Maragogipe, um momento diferenciado que estamos vivendo, não é nessa nossa trajetória de luta. Agora é lógico, companheiras e também companheiros, nós estamos num processo de transformação que requer cada vez mais, não é, do empenho, do compromisso e do enfrentamento para esse processo, não é? Conheço o trabalho de praticamente todas aquilo que representa essa mesa, mas essa mesa por si só não é suficiente para a gente fazer a transformação. É preciso que a gente possa estar fortalecendo as instituições e, né, e fazendo, né, valer junto aos órgãos responsáveis, né, a aplicação das políticas implementadas. Né? Marcelino pega uma coisa interessante. Aqui em Camaçari, a gente precisa fazer uma releitura desse processo. Nós vamos fazer essa releitura e estamos fazendo também no Estado, porque nós temos comemorado avanços, não é? Mas temos convicção que esses avanços poderiam ser numa projeção bem maior, não é? Se, não é, a própria máquina do Estado estivesse voltada para esse desenvolvimento e para essa aplicação, porque não é fácil, não é? Eu não preciso falar para a dificuldade da mulher negra nesse Estado, e muito menos nesse país, porque ela por si só já vivencia. É preciso, não é, que nessa vivência da dificuldade a gente possa construir os enfrentamentos, e esse tem sido o grande desafio. O Estatuto da Igualdade Racial, não é, e de combate à intolerância religiosa, aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador, e parte dele, não é, já regulamentado, é um instrumento apenas. Ele não é o todo, ele não é o suficiente para resolver todas as questões, mas ele abre, não é, portas, e ele cria condições de enfrentamento que antes nós não tínhamos. Eu não vou me alongar muito, mas dizer que nós lá na Assembleia, na Comissão de Promoção da Igualdade, temos acompanhado centenas, não é, de questões voltadas, não é, a toda condição de, posso dizer, de isolamento, né, e até de imposição de anonimato vivido pela mulher negra. O mais recente que eu quero chamar aqui a atenção, nós estamos acompanhando, é a situação, não é, de Davi, não é? Mais um jovem nessa nossa cidade, não é, nesse nosso estado, nessa nossa cidade de Salvador, que, não é, segundo testemunhas, não é, sequestrado pela polícia, que ele foi conduzido pela polícia, e até agora não se sabe do paradeiro. E eu tenho acompanhado passo a passo a angústia dessa mãe, na perspectiva de encontrar, não é, pelo menos notícia do seu filho. E não é fácil. O desespero foi tamanho que ela cometeu um erro, não é, ao colocar num veículo de comunicação, através da rede social, oferecendo a recompensa a quem indicasse, não é, o paradeiro do seu filho. E eu digo erro por quê? Porque os aproveitadores de plantão, não é, estão, não é, infernizando mais ainda a vida dessa família e dessa mulher, porque ela já teve que jogar fora o telefone celular por não suportar mais de pessoas ligando, passando trote ou, não é, oferecendo informações não procedentes e tentando negociar, não é, articular forma de receber a tal recompensa. E isso, não é, a gente precisa ter clareza. Junto às duas comissões de promoção da igualdade e a comissão de direitos humanos na Assembleia, conduzida pelo deputado Yulo de Sica, a gente conduziu essa mãe, não é, e tem conduzido as ações que a gente considera importantes, inclusive a rede de proteção às vítimas, não é, e a testemunhas. Não é? Isso porque a gente começa a compreender que o apelo feito por ela, não é, e as movimentações que ela vem fazendo já põe em risco a sua própria vida, e a gente sabe como funciona isso. E eu não queria me alongar muito, mas dizer da satisfação, não é, e da importância que é um fórum como esse, e da necessidade de que a gente reabra
outros e outros fóruns, porque é exatamente pelo processo da conscientização, das trocas de experiências e das vivências que a gente vai construindo esse novo momento. Quero desejar, mais uma vez, no término de um novembro que deixou de ser um dia, porque lá atrás começou como o Dia da Consciência Negra, tornou-se uma semana, e agora nós estamos celebrando um mês de consciência negra, um mês de enfrentamento, mas nós precisamos ir além do mês. Nós precisamos fazer esse enfrentamento no cotidiano de todos os dias do ano, para que a gente possa de fato construir essa sociedade que acreditamos, a sociedade mais justa, mais igualitária, onde a separação não seja dada pelo gênero, não seja dada pela epiderme, não seja dada pela orientação sexual, não seja dada pela escolha religiosa, ou opção religiosa, ou não seja dado por portar ou não uma deficiência. Então nós temos uma sociedade que todos e todas têm que ser tratados com iguais direitos e com iguais responsabilidades. Um bom dia a todos. Nós temos a última resposta, que é de professora Margarida, que Liliane fez, tá certo? Para que a gente possa encerrar. Seria desrespeitoso com ela. Bom, pessoal, boa tarde, viu? Meu curso começaria ali às 13h30, mas eu acho que bom que cheguei aqui 10 para as 9. Mas eu acho de bom tamanho a gente ter a paciência de falar, já que eu sou professora, né? E também ter a paciência de escutar, porque quem fala tem que ouvir também, né? E eu sei que tenho certeza que diversas perguntas estavam aí no público e que não foi feita a gente e tal. Lidiane, esse assunto que eu trouxe aqui hoje é um assunto novo, mas que nos incomoda muito, porque isso é o pior tipo de preconceito e discriminação, que é o preconceito velado, quando se coloca as mulheres negras na mídia. Eu estou falando na mídia televisiva porque eu posso falar de Monteiro Lobato lá de Tia Anastácia, que é comparada a Rabicó, que é o porco, o estereótipo lá, eu posso falar lá atrás. Mas o que está mais hoje em voga, hoje em dia, é a questão do estereótipo como a maior discriminação e maior preconceito à mulher negra, porque reduz a mulher negra a um objeto. Ora, se faz trabalho escravo, se fala alto, se gesticula, ser guerreira e ser batalhadora é ofensiva à sociedade. Porque todo mundo, você é inteligente, você olha mais seu jeito de falar, sua forma de dizer as coisas não serve. Margarida, falar alto, gesticular, o jeito como ela fala e como ela diz as coisas não serve. Por quê? Porque ser guerreira e ser batalhadora ofende as pessoas, porque eu sou mulher e sou negra. E a outra questão da exotificação, transformar a gente em objeto sexual. Na nova novela aí tá aí a moça, que é não sei lá, de escola de samba, que eu assisto pouco, não é isso? Que casa com gringo para legitimar lá o cara pacificador, não sei o quê. Depois ela é expulsa da casa, rouba tudo dela e tudo, ela vai morar lá de novo na periferia com as pessoas. O que eu estou dizendo é assim, eu dou um papel a você na novela, eu dou um papel a você na televisão, porque a lei manda. Mas, ao contrário, eu estou lhe dando isso porque a lei manda, mas eu vou lhe dar para você sair dessa forma, rotulada desse jeito. Porque o que é o estereótipo? Eu botar ali o significado, que o professor adora trabalhar com o conceito, que é bom dar o conceito. Estereótipo consiste em um atributo dirigido a determinada pessoa e grupos que funcionam como uma espécie de carimbo ou rótulo. Então, nós, mulheres negras, estamos carimbadas e rotuladas como objeto sexual ou para desempenhar o pior trabalho, o trabalho mais ligado à escravidão, o trabalho doméstico, onde estão escondidas na cozinha ou no banheiro ou na casa da mulher branca. Isso é o pior preconceito e a pior discriminação que existe na atualidade, porque ao mesmo tempo que eu dou visibilidade a você, eu dou lhe estereotipando. E isso é mais ofensivo ainda. E as pessoas não estão atentas para essa questão. Quando você vai falar com as pessoas, mas agora a Globo, como eu estou dizendo, vou repetir, mas agora a Globo botou um programa na televisão que tem a maioria das mulheres negras. Mas como é o nome do programa? É As Negras, o Sexo. Então, o
violência aí, porque elas estão falando de outras violências físicas, eu estou falando de violência psicológica. Dessa violência que nos rotula apenas o corpo. Que a gente não tem inteligência para ser vereador, para ser governadora, para ser prefeita, para ser secretária, porque nós temos apenas como objeto de visibilidade o corpo. Isso é um absurdo, porque o corpo, inclusive da mulher, tem que ser algo sagrado, que é do nosso ventre, onde saem os outros 48% dessa sociedade, que são os homens e que são masculinos. Para finalizar e falar de homens, não sei se eu me fiz responder, mas eu vou dar o site para você estudar também, que eu acho que todos nós temos que socializar, dizer qual é a preocupação do momento. A preocupação é essa, que hoje você aparece na mídia, você está na mídia, mas você aparece de forma estereotipada, lhe rotulando, lhe classificando como apenas um corpo. O vereador Marcelino que está ali, e antes dele chegar, vereador, por favor, eu quero que seja presidente da República. Eu quero que seja o primeiro negro presidente da República, meu povo. Então, mas, não fica aí. Não, eu estou dizendo aqui, porque depois do mandato de Marcelino, que é homem e negro, ainda não é mulher. A gente já tem dia de África, e do mandato de Viracoroa como deputado estadual. A gente já tem dia de África, a gente já tem dia da mulher negra, a gente já tem dia de combate ao racismo, e a gente já tem Novembro Negro. E eu gosto de falar, sabe por quê? Porque eu fui a primeira mulher negra que saía outdoor, cartaz, faixa, na televisão, no primeiro Novembro Negro feito por vereador Marcelino aqui. Governador de novo. Vereador, minha gente, porque eu tenho a voz meia nasalizada. E você, foi esse vereador Marcelino Negro que fez a visibilidade da mulher negra e do povo negro não estereotipada quando ele está dizendo aí. Mas quando Marcelino bota nós mulheres negras como outdoor, como faixa, que eu fui colocada, eu ia postar, esqueci, eu vou postar para não esquecer, né? Que não pode esquecer. Amanhã eu vou terminar postando novamente aquela propaganda que fiz junto com Luiz Lino Valois, a questão do empoderamento da mulher negra. Então, estou dizendo isso aqui como testemunho, porque quando Marcelino coloca aí, você passa pelas ruas da cidade, aqui na frente da Cidade Saber, vocês vão ver aí posteadas as cidades de povo negro, de Camaçari, sem estereótipo, original, lá no seu local, e que você passa e reconhece todos, e conhece todos, que são povo negro de Camaçari, que estão nos postes da cidade. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, já veio Marcelino de novo, botando aqueles macacos no poste. E olhe, e é gente de dentro do governo que tem cargo. E não faça dizer quem é não, que eu disse a ele, se você falar isso novamente, eu vou pegar o artigo 5º da Constituição Federal e lhe botar racismo como crime inafiançável e imprescritível. E nessa hora aí, a gente não deve ter medo de ninguém e nem deve ter temor de ninguém. Então a gente tem que falar isso aqui, porque fica parecendo que a gente... não é para falar para nós. Eu gostei da sua fala, que você veio para cá toda cheia de medo, porque tinha a tese da pele clara. Eu digo a minhas alunas, que eu sou professora de História, que nós temos que falar para os da tese da pele clara, que eles também, os antepassados deles, eles representam os antepassados deles que nos escravizaram apenas pela questão da cor da pele. Eles também se sentem envergonhados. E a gente precisa falar com eles que os nossos antepassados lá foram subjugados aos antepassados dele apenas pela questão da pele. E agora todos nós somos subjugados por outras questões que são vítimas da violência, morando nos bairros da periferia, sem as mínimas condições de sobrevivência. Então não faça racismo às avessas, né? Porque você questionar a pessoa que está na mesa pela questão da tese da pele é fazer racismo às avessas. Eu não faço racismo às avessas. A gente tem que dizer que o país é racista, mas que as pessoas hoje têm outra consciência. Eu conheço muitos brancos em Camaçari que são mais negros do que negros, né? Em determinadas áreas aqui, inclusive no debate da questão racial. Então, isso que eu queria dizer. Agora eu quero dizer o seguinte, outro debate que a gente tem que fazer aqui é sobre a questão do mundo do conhecimento e das cotas, viu? Porque para acabar com a máquina de moer gente, que é o Estado burguês, a educação burguesa, a saúde burguesa, racista, patriarcal e machista,
é necessário que nós, mulheres negras, saímos da área da denúncia e começamos a área da preposição, da elaboração. Porque o que foi que Lindinalva disse aqui? Que hoje as centrais sindicais, os partidos políticos, acham que nós, mulheres negras, não vamos ter competência para botar milhares e milhares de mulheres em Brasília. Sabe? Eles acham que a gente não tem e que quer se meter. E eles já viram que a gente tem, que a gente está fazendo de grão em grão, de pedaço em pedaço, e vamos botar até superar a quantidade de mulheres que nós queremos lá. Mas isso é porque quem está elaborando são mulheres para mulheres negras. E mulheres negras para mostrar também que tem capacidade de elaborar assim tão quanto as outras. E se puder é bom. Eu sou mulher, sou negra, quero poder. Um abraço, bom dia para todos. Já fiz tempo. Já foi? Agora sai correndo para sanitário. Olha, gente, a minha família, claro, meu avô era afrodescendente, mas depois ficaram tudo assim meio brancados. E eu estava na formatura de meu sobrinho, medicina, UFBA, 200 pessoas, de um negro. Meu irmão virou para mim e disse: eu não lhe digo todo dia que o negro é menos inteligente do que o branco. Tem 199 brancos e só um negro. E eu sempre digo a ele: o problema é oportunidade, é que estamos sob regime de opressão. Mas agora que veio, é a minha visão, um governo petista que está contribuindo, poderia ser muito mais, mas está para a libertação do povo negro, ele quer derrubar esse governo. Então eles querem, na verdade, é que tudo continue como está. Então eu quero lembrar que, vítima de tantos preconceitos, só me faltou um, não ter a pele negra, mas me sobrou um, que foi estar num regime de ditadura, e que vocês não tiveram, não estão tendo, né? Então é quase pau a pau. O certo é que até os 30 anos eu era uma pessoa considerada pelas amigas de minha mãe, doente. Chegava a dizer: olha, Diola, você se prepare para dar alimento à sua filha a vida inteira. A minha doença chamava-se timidez, e assim fui até os 30 anos. De estar sentada aí com ideias boas na cabeça, mas jamais ter coragem de me inscrever para falar. Então, quando eu vejo vocês aqui na mesa, realmente vocês estão de parabéns. Vocês são heroínas, né? De terem coragem de fazer esses discursos tão bem elaborados, né? E tão importante para quem está ouvindo. Pessoas da plateia que tiveram coragem também de vir aqui falar. Realmente vocês são muito mais tiveram talvez mais sorte, ou se empenharam mais, mas vocês superaram muito mais do que eu a condição de oprimida. Mas se tem algum oprimido tímido aqui, eu vou dizer o seguinte: faça tudo o que for possível fazer para vocês se libertarem. Porque timidez é como se fosse uma corrente, a pessoa amarrada a um tronco e ela acorrentando tudo. Traz 1000 prejuízos. O oprimido tímido, ele não consegue reagir, e essa doença da timidez vai se reproduzindo. É isso que eu queria dizer, e lembrar que esse vídeo, essa gravação, vai para a internet. E vocês podem, que são de ONGs, disso, daquilo, copiar o vídeo no nosso blog e reproduzir nos blogs de vocês. Ele vai estar em expogel.blogspot.com, que é o vídeo da nossa ONG. Lembre de exposição, pega o início de exposição, Expo. Lembre de geografia e pega o início, geo. Expogel.blogspot.com. Se tiver dificuldade, abre o Google e bota assim, blog do Expogel, que ele vai levar você lá. Eu vou pedir para agilizar, editar, etc., ao máximo, né? E se Magna quiser alguma coisa para colocar no vídeo, você me dá, viu? Porque o nome das debatedoras eu já tenho. Ok, obrigado.
Bom, pessoal, no apagar das luzes, a gente não pode deixar de fazer considerações importantes, né? Desde a questão do agradecimento, mas dizer para vocês o seguinte: os dados trazidos até aqui, ele deve ter a função, né, acima de tudo, de promover a reflexão, porque a responsabilidade de reverter esses quadros certamente não ficariam só por conta, né, das pessoas da militância. A militância, assim, no sentido enquanto formação de grupo de pressão, porque nós vimos que cada dado daquele lançado aqui acerca da posição da mulher negra na sociedade corresponde a um sistema perverso que está posto aí, né, dentro, ainda que a gente tenha tido todos os avanços, né, até agora. Mas a gente precisa entender que, assim, não pense que é meramente o PT no poder, tá? Em uma democracia, em um sistema democrático burguês, né? Em uma representação, tá? Onde, na realidade, é permeada por parte da sociedade que tem seus interesses políticos e econômicos, tá? Não são eles, na sua grande maioria, em um Congresso completamente minado, e hoje por setores, né, inclusive religiosos, que tentam reverter grandes vitórias que nós adquirimos no Congresso. Eu me lembro que na conferência da igualdade racial, Luísa Barros dizia que está tão difícil tentar avançar, porque você tem que estar de vigília para não perder o que já se conquistou. Tá? Então, levar esses debates à frente, lançar mão desses dados, porque às vezes os políticos dizem assim, e aí eu quero dizer para vocês, a questão da representação, ela é importantíssima, porque assim como minha companheira que assume uma secretaria, né, eu assumi uma e não pude passar de um ano, menos de um ano, tá? Inclusive porque eu pessoalmente fui vítima de preconceito racista da entidade maior do município. E que por isso eu disse, agora não tem mais como conversar. Está entendendo? Porque você assume uma pasta, tá? A gente não pode ter ilusão que a gente vai conseguir fazer tudo, mas quando você avança, exige que o executivo avance dentro das propostas, das políticas públicas que nos dizem respeito aos homens e mulheres pretos, né, que diz respeito à mulher violentada, que diz respeito à juventude assassinada, que diz respeito a religiões de matrizes africanas perseguidas. Inclusive a primeira observação que eu recebi como secretária foi quando me mandaram, o secretário institucional, me falar que eu tentasse moderar, porque a cara da secretaria parecia de terreiro, porque tinha 2 vasos de barro nas janelas. E porque ao fazer a reunião com o povo de santo, nós que somos da religião de matriz africana, qualquer reunião nossa, nós batemos pau, porque a gente sabe porque está fazendo isso, nós estamos pedindo licença, agora para iniciar, sabe que eu estava promovendo o candomblé dentro da secretaria, tá? Da mesma forma que quando levamos um movimento de mulheres, da qual eu faço parte da OMPAN, que é a Organização Marajutana Pensamento e Ação da Mulher, e que começamos a fazer todos os debates, inclusive abrir a secretaria para o movimento ocupar o espaço, porque nós precisamos fazer isso, ter coragem. Eu sabia que não ia durar muito, mas é aquela lógica, enquanto a gente está dentro, vamos alombar e vamos botar para dentro quem precisa entrar, porque o que é público é público. E enquanto o público precisa estar à disposição do público. Porque, infelizmente, muitas gestões, ainda que se coloquem como democráticas, isso e aquilo, não entendem que ele está ali para fazer o papel de colocar à disposição o público para o público. Então, eu quero agradecer
e dizer o seguinte: assumir esses papéis não são tão fáceis. Me lembro que quando a gente elaborava lá nos idos atrás, no Fórum Mulher de Salvador, propondo comissão da mulher na Assembleia Legislativa, conselho, secretaria e etc. Às vezes a gente tinha uma dúvida: será que esses depois não se tornarão elefantes brancos ou monstros que seriam contra nós mesmos? A gente não tem dúvida que alguns, até por conta das relações políticas, né, acabam não indo para ocupar esses espaços as pessoas devidamente credenciadas para fazê-los, não desmerecendo de quem lá está, mas concordo com o Dinaldo que disse: é preciso acúmulo, é preciso compromisso, e assumir isso com compromisso com essa população, a qual está destinada a essas políticas públicas, é fazer militância ainda que dentro desses cargos, dentro da governabilidade, tá? Então, para que vocês não tenham nítido, eu parabenizo Magda e digo o seguinte: ó, Magda, precisamos abrir mais espaços para isso. Queremos, né, Lindy, voltarmos aqui, junto com toda aquela parafernália de informação que Vilma trouxe, que outras gostariam de trazer. Inclusive, eu trouxe um vídeo também, um slide sobre empoderamento feminino, mas como eu sabia que não ia da mesa, então eu gostaria de que esses espaços fossem mantidos, reabertos, mais ampliados, porque precisamos de informação. Eu sempre digo aos meus alunos: conhecer é poder. Conhecer é poder. E nós precisamos não só conhecer, mas também ocupar esses espaços de poder. E aí, o grito nosso: o que é que a mulher negra quer? Poder! Poder! O que é que a mulher negra quer? Poder! Então, quando eu gritava isso, descendo no carro de som e subindo o Pelourinho e atingindo a Praça da Sé, tinha gente que ficava louco, dizia: essas mulheres estão ficando loucas. E se nós somos loucas, e não basta, e não é interessante ser normal. Na nossa grande loucura social e militante, a gente deseja a todas e todos uma boa tarde, né? E que nos encontremos muito mais vezes, porque a gente, para atingir o poder, vai ter que lutar ainda muito mais. Obrigada. Gostaria de agradecer o comprometimento, o respeito que essas pessoas passaram por aqui, estiveram, permaneceram e tiveram todo um carinho de esperar até uma hora dessa. Agradecer a presença do nosso vereador, que sempre que pauta a nossa política do nosso povo aqui no município. O projeto que Margarida falou é o projeto Negro Presente em Tudo Que Eu Vejo, que é do mandato do vereador Marcelino. E gostaria de dizer, no dia de hoje, no dia de Oxalá, Oxalufã e Oxalian, que é impossível o povo negro fazer atividade sem saudar a nossa ancestralidade e sem saudar esses orixás, os caboclos, os eremitas, os marinheiros que nos acompanham. E gostaria que no dia de hoje, que Oxalá estendesse o alá sagrado sobre os lares de cada um, a vida de cada um, que possa dar paz, prosperidade, caminho e luz